Bom dia, pessoal, tudo bem? Mais uma aulinha, né? Pouca gente na sala de aula hoje, mas vamos lá. Tem que prestigiar quem está aqui, né? Então, vamos lá para a gente não se atrasar. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre plano cartesiano, ok? O que é um plano cartesiano, como que a gente constrói um plano cartesiano e para que ele serve. Então, se vocês quiserem acompanhar a prof, é da página 167 até a 173, lá na apostila, no módulo 2. Vamos lá, então? Então, gente, o plano cartesiano. O plano cartesiano é um método criado pelo filósofo, físico e matemático francês René Descartes. Trata-se de dois eixos perpendiculares que pertencem a um plano comum. O prof já vai explicar para vocês. O René Descartes, gente, tem gente que chama de Descartes, tá? Mas ele é francês e eu acredito que o mais correto seria Descartes. Então, René Descartes, ele viveu entre os anos de 1596 a 1650, e como a prof falou, ele, além de ser matemático, né, ele foi um grande influenciador dentro da filosofia. Eu não sei se o professor já conversou com vocês, já falou alguma coisa sobre ele, mas possivelmente vocês vão ouvir bastante sobre Descartes. Então, o plano cartesiano são essas linhas aqui, ó. O que falou ali? Trata-se de dois eixos. Então, a gente tem aqui, ó, dois eixos, que, na verdade, são duas retas dos conjuntos dos números inteiros. A gente fala que são duas retas reais, tá? Que se cruzam, formando aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Por isso que diz ali perpendicularmente, tá? E o intuito desse plano cartesiano, Descartes construiu ele com a ideia de localizar pontos, tá? No mesmo plano. Então, de acordo com determinadas coordenadas, a gente consegue localizar um ponto no plano. Por exemplo, se eu colocar um ponto A aqui, se eu for olhar o plano cartesiano, então esse meu A vai estar nas coordenadas 4 e 4. Então, quando eu cruzo as coordenadas, eu encontro ali o meu ponto A, tá? Então, o principal objetivo desse plano cartesiano é localizar pontos, né, ou imagens no plano. Então, este método gráfico é utilizado em diversas áreas, sobretudo na matemática e na cartografia. Exatamente aquilo que a prof estava falando, né? Localização de lugares, de locais, no mapa mesmo que a gente tem, mapa mundi, que vocês estudam em geografia. Se vocês observarem, ele é praticamente todo quadriculado, né? Então, para quê? Para que você possa localizar as coordenadas geográficas de um determinado lugar, né? Por exemplo, hoje em dia a gente tem o aplicativo de busca, né, de endereços no celular, mas também baseado nesse mesmo sistema que o plano cartesiano traz, tá? Sempre por coordenadas, ok? Então, dando sequência aqui, vamos ver mais a fundo como que se dá o plano cartesiano. Mais sobre o plano cartesiano. O plano cartesiano é formado por duas retas perpendiculares, uma horizontal, que recebe o nome de eixo das abscissas ou X, a gente chama de X, tá? E a outra reta vertical, tá? Que a gente chama, que é chamada de eixo das ordenadas ou eixo Y, tá? Então, essa aqui. Então, ó, uma horizontal e uma vertical. Se vocês observarem, ó, formou exatamente o que aqui, ó? Um ângulo de 90 graus. Então, são duas retas, né? Perpendiculares, tá? Formando o ângulo de 90 graus. Então, o eixo das abscissas é sempre o X e eixo das ordenadas, sempre as coordenadas referente ao eixo Y. Cada reta é numerada, sendo o ponto de interseção das duas retas chamado de origem. Então, aqui, ó, exatamente nesse pontinho de cruzamento, a gente tem o que a gente chama de origem do nosso plano cartesiano. Então, o que significa que esse ponto corresponde ao número 0, tá? É o início de tudo. Então, como diz ali, toda reta ela é numerada.
E o que tem a ver, prof? Nós estamos estudando números inteiros, agora, né, números positivo e negativo, agora aparece o plano cartesiano. Então, gente, o plano cartesiano, ele se dá assim, como a prof falou, ele é todo numerado, certo? Então, aqui a gente vai ter o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, né? Aqui embaixo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e assim por diante, tá? No mesma coisa acontece no eixo X. Então, a gente também tem uma numeração para cada intervalo de espaço que a prof colocou aqui. 2, 3, 4, 5. E como é uma reta, vai seguir, né? Infinitamente lá para o lado positivo. E aqui nós vamos ter menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim sucessivamente, certo? Além disso, vocês observaram que esse nosso plano, ele é dividido, gente, em 4 quadrantes, tá? 4 quadrantes, ou seja, 4 partes. Estão vendo aqui, ó? Então, um quadrante, nós vamos ter o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Como vocês observaram, ele vai no sentido anti-horário, tá? E cada quadrante desse tem uma característica. Por exemplo, no primeiro quadrante, todos os valores de x e de y são positivos. Então, tanto para x quanto para y, eu vou ter valor positivo. No segundo quadrante, eu tenho para x valores negativos e para y valores positivos. Estão vendo que tudo... Aqui a prof não colocou o sinalzinho, porque quando o número é positivo, não tem necessidade, tá? No terceiro quadrante, tanto o eixo x, tanto as coordenadas x, como as y, são negativas. E no quarto quadrante, as coordenadas x são todas positivas e as y são negativas. Então, são características de cada um desses quadrantes, certo? Então, a gente pode observar, ó, então, que no sentido da direita, né, do 0 para a direita, todos os valores que vão ser colocados nesta reta, nesse eixo X, são positivos. Assim como todos que são colocados aqui, ó, para cima do 0, né? No eixo Y, todas as coordenadas que eu colocar aqui, todos os valores que eu colocar aqui vão ser positivos. Já no lado, aqui no lado esquerdo do meu eixo X, depois do 0, todos os valores que eu acrescentar aqui nessa reta numérica vão ser negativos. E para baixo, aqui no eixo X, abaixo do 0, né? Quando a gente tem como referência o eixo X, nós vamos ter também aqui o quê? Coordenadas negativas, tá? Infinitamente. Então, esse aqui é o esquema geral do plano cartesiano, tá? Vocês observaram que estão sobre um mesmo plano. Significa o quê? Que eu não tenho uma imagem que tem 2 planos, ou seja, que tem volume, né? Então, é uma figura plana, está no mesmo plano, certo? Vamos dar sequência. Tudo bem até agora, gente? Qualquer coisa é só interromper a prof, tá? Tranquilo, meninas? Estão me ouvindo? Sim, prof, dá pra te ouvir, aham. Tá. Elas não comentaram nada no chat. Então, tá bom. Obrigada, amor. É que às vezes eu tenho medo que caia a conexão e eu tô falando sozinha aqui. Sim. Já aconteceu. Não, por enquanto tá. Então, tá bom. Obrigada. Vamos continuar, então. Gente, cada ponto do plano cartesiano corresponde a um par de números. Vocês viram ali que a gente tem 2 coordenadas, né? O x e o y. Só um minutinho que tem alguém entrando na aula agora. Então, ó, cada ponto do plano cartesiano corresponde a um par de números, em certa ordem que chamamos coordenadas cartesianas, denominadas essas coordenadas de par ordenado. Então, como a prof estava falando antes para vocês, nós temos 2 valores que se referem a um único ponto no espaço. Então, a gente vai ter as coordenadas, né, cartesianas, que é o par ordenado, que é formado por um valor do eixo x
e um valor correspondente ao eixo Y. Se eu não tiver essas duas coordenadas, eu não consigo localizar o ponto, tá? Por quê? Porque esse ponto, ele se dá pelo cruzamento dessas coordenadas. Então, aqui a prof trouxe um exemplo, ó. Então, por exemplo, aqui, o ponto A. O ponto A está no 2 e 3. Mas como assim 2 e 3, prof? Ó, par ordenado, nesta ordem. Então, o primeiro valor é o X e o segundo valor é o Y. Então, o X corresponde aos valores que estão na linha horizontal e o Y corresponde à linha vertical, ou seja, abscissas e ordenadas. Então, aqui diz assim, ó, o A, 2 e 3. Então, eu vou lá no ponto 2 do A, do X, e no ponto 3 do Y. E eu vou fazer retas, de maneira que essas retas, partindo de cada um desses valores, se cruzem. Exatamente no cruzamento dessas duas coordenadas, né? Eu tenho o quê? O meu ponto A, certo? Então, é bem simples para localizar. Olha lá, o ponto menos 3 e 1. Só que você não pode errar a ordem, tá? Menos 3 de quem? Menos 3 do X. Então, vou fazer uma semi-reta aqui, que vai seguir. E 1, eu vou lá no 1 do Y, ó, o 1 positivo, então para cima, e vou fazer outra. Onde se cruzou, eu vou ter quem? A localização do meu ponto B, certo? Aqui, ó, no meu ponto C. Então, as coordenadas são 3 e menos 2. Então, eu vou sair do 3 do X, 3 positivo, e do menos 2 do Y. Então, vou onde teve o cruzamento, exatamente sobre o ponto de cruzamento, a gente tem o quê? A gente tem a localização, ou seja, o endereço do nosso ponto C. Bem tranquilo. Viu como é fácil de localizar um ponto? Se eu falar para vocês aqui, localize o ponto D, de coordenadas menos 3 e menos 3. Então, ó, menos 3 é X e menos 3 do Y. Então, vou sair do menos 3 do X, fazendo aqui um pontilhado, uma reta, né? Que não vai ficar nada reta aqui com a prof. Mas faz de conta. Então, mais ou menos. Oi. A nonada é que a Isadora estava pedindo para você aceitar ela, para ela entrar na live. Quem? A Isadora. Mas ela já entrou. Ela entrou agora, ela tinha me pedido. Peraí que eu vou lá. Então, vamos tentar novamente, né? Então, eu tenho aqui, ó. Vai sair do X, do 3, e vai sair do Y, do menos 3, do Y também. E exatamente aqui onde temos as duas retas se cruzando, gente, nós vamos ter o quê? O nosso ponto D, tá? Exatamente no cruzamento dessas duas semi-retas de apoio que eu estou usando. Certo? Uma coisa interessante, gente, para fazer o plano cartesiano, para ficar mais fácil, é a gente usar uma malha quadriculada, tá? Aí facilita o trabalho. Essa aqui, vocês estão vendo que ela não tá correspondendo, né? Os valores exatamente onde eu tenho os quadrinhos. Mas quando você tem os quadrinhos, fica muito mais fácil para você se localizar, fazer a sua marcação dos pontos. Às vezes, nem é necessário fazer o cruzamento das retas aqui para você fazer a marcação do seu ponto, tá? Tranquilo até aqui? Eixo das abscissas, não esqueçam isso, tá? Eixos das ordenadas. X abscissa, Y ordenadas. Só é possível localizar um ponto se eu tiver essas duas coordenadas, certo? O par ordenado, que a gente chama. Tranquilo? Então, vamos lá. Para a gente praticar um pouquinho, a prof trouxe alguns exemplos para nós trabalhar. Então, aqui, ó. As coordenadas cartesianas são representadas por dois números entre parênteses, os quais são chamados de elementos. Então, aqui nós temos um par ordenado, né? Ou seja, valor de x e valor de y. Cada um desses termos que estão aqui dentro do parênteses é chamado de elemento. Toda vez que vocês verem esta representação, significa que você tem a localização de um determinado ponto no plano, né? No plano
que a gente está trabalhando, tá? Então, primeiro passo, nós já temos aqui nosso eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, o x e o y, e nós vamos, então, numerar. Como que eu faço para numerar? Para construir esse plano cartesiano. Importante determinar uma unidade de medida, tá? Essa unidade de medida tem que ser a mesma para todos os intervalos que você vai utilizar. Então, aqui é o nosso zero, como a prof já falou, a origem do plano, né? Então, nós vamos colocar aqui, ó, cada quadrinho desse, a prof vai colocar um número correspondente. Então, nós vamos ter aqui o +1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Agora, eu vou numerar no sentido contrário, ou seja, na parte negativa, tá? Como se é uma reta numérica, né? Então, eu vou para o lado negativo. Então, vamos ter aqui -1, -2, -3, -4, -5 e -6. Agora, vamos lá. No eixo Y, acima, todos os valores são positivos. Então, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Abaixo, -1, -2, -3, -4, -5 e -6. Lembrando que essa sequência aqui, gente, ela é infinita, tá? Nos dois sentidos. Mas eu vou fazer o quê? Para que eu vou fazer um plano tão grande se eu preciso de algo menor? Então, você faz aquilo que é necessário para o teu trabalho, tá? Às vezes, não é nem necessário representar a parte negativa, né, do Y. Às vezes, não é necessário representar a parte negativa do X, tá? Às vezes, aparece só um quadrante. Então, de acordo com a necessidade que você tem, você representa, certo? Então, vamos lá. Vamos localizar nesse nosso plano cartesiano o ponto A, que corresponde às coordenadas 4 e Y, ao par ordenado, né? 4. Então, 4 é o valor de quem? É o valor do X. Então, eu vou sair do X aqui do 4, né? Ó, a gente sai do 4 e vai até o 6 no Y. Como a prof falou, ó, eu tenho, tá vendo que eu tenho já as retas do quadrinho? Então, eu não preciso nem fazer a retinha lá, principalmente a prof aqui que tá não tem essa reguinha como instrumento. Então, o nosso plano, o nosso ponto, ó, correspondente às coordenadas 4 e 6, está exatamente aqui no cruzamento, ó. Se eu prolongar, né, vai ter um cruzamento. Então, esse aqui é o nosso ponto A. Deixa eu marcar o ponto A com outra cor aqui, para ficar diferente no nosso plano. Então, esse é o nosso ponto A. Agora, vamos localizar o nosso ponto B, de coordenadas 5 e -6. Ou seja, eu vou sair do 5 do X e vou até o -6 do Y. Então, exatamente aqui, ó, eu vou ter quem? O meu ponto B. Ô, prof, Oi. mas como que você sabe, por exemplo, ali tá o 5, -6. Mas como que você sabe que você tem que pegar o 5 do X ali? Porque é nessa ordem, Gabriel. Sempre vai ser essa ordem. Tá, entendi. É sempre o primeiro valor representa a coordenada das abscissas, que é o X. Tá. Nunca vai mudar isso, Sim. tá? Sempre que tá. você vê essa representação dentro de alguma escrita matemática ou em outra área, vai ser referente a um par ordenado. A gente fala um produto cartesiano, tá? Resultado de um produto cartesiano. Então, sempre o primeiro valor é X e o segundo valor é o Y. É padronizado isso, tá? Tá bom, prof. Obrigado. Nunca vai mudar, ok? Obrigado. Nada. Agora aqui, ó. Vamos pegar uma outra cor para fazer o nosso ponto C. Então, o ponto C tem coordenadas -2 e 2, ou seja, -2 nas abscissas, que é o X, e 2 positivo, que é nas ordenadas, que é o Y. Então, -2, ó, tá aqui -2. Então, do -2 até o +2 lá do Y. Então, nosso ponto C vai estar exatamente... Ai, a minha canetinha tá com... Fica só... Deixa eu ver se eu desabilitei as entradas aqui. Agora sim. Vamos ver se vai parar. Então, exatamente... Não é nada. Exatamente nesse ponto de cruzamento das coordenadas -2 e 2, nós vamos ter o nosso ponto C.
Agora, vamos lá. O ponto D, coordenadas menos 5 e menos 4. Ou seja, menos 5 do x e menos 4 do y. Então, ó, menos 5 do x. Vamos até a gente achar a linha do menos 4. Menos 4 do y. Então, nosso ponto tem que estar aí. Vamos mudar a cor aqui da caneta para ficar diferente. Então, aqui nós vamos ter o nosso ponto D, certo? Agora, vamos ver o ponto E. Meninas, tudo tranquilo? Alguma dúvida? Tudo certo, prof. Bem fácil, né? Fácil o conteúdo. Agora lá, Tudo o certo. ponto E, 5 e 3 é o nosso par ordenado. 5 do x e 3 do y. Então, estamos no 5 e vamos até a linha que corresponde ao 3 no y. Então, nosso ponto E, perdi a ordem ali, vai ser exatamente aqui nesse local. Vou apagar essas linhas vermelhas aqui, que tá deixando o nosso plano meio feinho. Aí, tá mais bonitinho sem, né? Aí. Agora, vamos localizar o nosso ponto F, de coordenadas 4 e 0. Gente, uma coisa que vocês podem relacionar. O 3, aqui, ó, o x se refere à distância que o nosso ponto vai estar em relação à origem, certo? Então, a distância na horizontal. Então, nós podemos considerar que o 4 desse ponto F é a distância que o ponto está em relação à origem do plano. Então, nós vamos contar, vamos lá no 4. Então, estaria aqui, 4, certo? E o y, ele se refere à altura, né? A distância em altura ou profundidade que esse ponto está em relação, no eixo y, em relação à nossa origem. Isso pode ser uma forma de facilitar. Então, aqui nós temos, ó, está a 4 unidades da origem e 0 de altura. Se não tem altura, então o que significa? O meu ponto, gente, ele vai ser exatamente sobre o meu eixo. Deixa eu pegar uma cor que apareça aqui. Então, eu vou ter o meu ponto F, ó, 4 e 0. O 0 está na mesma linha, não é? O 0 do Y, ó. Se eu fizer o 0 do Y, vai vir aqui. Então, o meu ponto está exatamente sobre o eixo X na coordenada 4. Então, as coordenadas desse ponto aqui, eu vou até colocar aqui para vocês, é 4 e 0, tá? Depois a prof vai pôr dos outros ali para ficar melhor. Em relação aqui, ó, 0 e menos 3, vai acontecer a mesma coisa. O que nós temos? A distância em relação ao eixo X, né, é 0. Porém, a altura, ou no caso aqui, vamos dizer, a profundidade em relação a y, porque está vindo para baixo, né? É quanto? É menos 3. Então, eu estou a 0 da minha origem, só que a menos 3 unidades. Então, o meu ponto G, ele vai estar exatamente sobre o meu eixo do y no ponto menos 3. Então, aqui eu tenho um ponto de coordenadas 0 e menos 3, certo? Então, quando uma das coordenadas é igual a 0, o ponto vai ser sobre aquela outra que tem valor significativo. O único caso que a gente tem em que o nosso ponto vai ser sobre a origem, gente, é quando as nossas duas coordenadas forem iguais a 0. Então, ó, eu estou a 0 no x e 0 no y. Então, o meu ponto vai ser exatamente sobre a origem do meu plano cartesiano. Então, aqui é nosso ponto H, de coordenadas 0 e 0. Então, aqui é o H. Deixa eu representar aqui esse aqui. Qual ponto que era? Era o ponto G, né? Que o prof esqueceu de colocar. Deixa eu pôr com a canetinha amarela aqui, para ficar mais bonitinho. E assim, nós conseguimos localizar todos os nossos pontos, né? Dentro do plano cartesiano. Então, o nosso ponto
A de coordenadas 4 e 6. O nosso ponto B de coordenadas 5 e menos 6. O nosso ponto C de coordenadas menos 2 e 2. E o nosso ponto D, que é vermelho, de coordenadas menos 5 e menos 4. Nosso ponto F, que tá que cor o F? Não fiz o F? 4 e 0, tá aqui o F, não marquei, azul, coloquei só as coordenadas. Nosso ponto F. E nosso ponto E, que tem coordenadas 5 e 3. Acho que marquei todos agora, né? Tá. Então, assim a gente faz para localizar um ponto, tá? Vocês viram que é bem simples, né? Então, vamos lá. Mais um exemplo para vocês, para a gente... Tá quase terminando a nossa aula já. Passa tão rápido, né, gente? Então, lá. Em quais quadrantes estão localizados os pontos? Menos 2 e menos 4. Então, eu vou ter aqui menos 2 do X e menos 4 do Y. Então, o nosso ponto A está em qual quadrante? Lembra que a gente tem lá primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. Na ordem, sempre vindo no sentido anti-horário. Então, o nosso ponto A, menos 2 e menos 4, está no terceiro quadrante. Certo? O nosso ponto B, 3 e 1. Então, 3 do X e 1 do Y. Olha lá, 3 do X, 1 do Y. O nosso ponto B está no primeiro quadrante. Ô, caneta, ajuda. Quadrante. O nosso ponto C, 0 e 6. Tá no 0, aqui, né? Esse ponto C tá errado. 0 e 6, tá errado esse ponto aqui, tá, gente? A prof nem observou isso. O X é o 0, né? E o 6 é o Y. Então, tem que estar onde esse ponto C? Aqui, ó. Certo? Teria que estar aqui. Então, esse ponto aqui, nem vamos considerar ele que está errado, tá? Agora aqui, o D, que está no 8 e no menos 7. 8 e menos 7. 8 do X e menos 7 do Y. Tá aqui, ó. Exatamente no quarto quadrante. Certo? E o 9 e menos 3. Então, estou no 9, no X, e menos 3 aqui no Y. Também está no quarto quadrante. Dando sequência, qual par ordenado não está representado no plano cartesiano? Então, observem aqui. Se alguém quiser me falar, pode falar. Então, eu tenho o ponto 3 e menos 4. Vamos lá. Ponto 3 e menos 4. Vamos chamar de A. Está aqui. Para a gente colocar correspondente às letras que a gente tem ali. O ponto B vai ser o 4 e o menos 3. Então, eu tenho que estar no 4 do X e menos 3 do Y. Então, nós temos aqui também o ponto B. O ponto C, menos 8 e menos 9. Então, tem que estar no menos 8 do X e menos 9 do Y. Então, a gente tem o ponto C aqui. O ponto D, 8 e 9. Então, nós estamos no 8 e no 9. Então, aqui nós temos o nosso ponto D. Qual ponto que não está representado, gente? O ponto E, que é 9 e menos 8. Então, seria um ponto que estaria aqui, né? 9 positivo e 8 negativo. Então, estaria aqui. Então, esse ponto é o ponto que não está representado. Então, marcar para X ali, que é o ponto E, que agora a prof representou aqui para vocês, certo?
9 e menos 8. Tranquilo? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Não. Tarefa, página 169, tá? Até a página 173. Sabia que tinha? Não, prof, deixa a gente com a tarefa do nono ano, eram só 2 páginas. Pois é, né, Ana? É que eu copiei lá, sabe quando você copia a página inteira só para reescrever em cima? 173. Ai, gente. Boa essa, né, Ana? Então, gente, são tarefas bem simples. É só para vocês localizarem os pontos no plano, dizer quais são as coordenadas, o quadrante. Não é coisa muito difícil, tá? Tipo a prof fez aqui para vocês. Os exercícios. Eu trouxe até exercícios parecidos para facilitar a resolução de vocês, tá? Então, tarefinha 169, 173. Esta semana, gente, vocês vão me mandar a tarefa até quinta-feira, tá? Tem muita gente que não tá mandando tarefa, gente, e é imprescindível que vocês mandem essa tarefa. Porque é a forma que nós estamos encontrando, fora o kit, de avaliar vocês, né? Como a prof falou na outra aula, se vocês não fazem tarefa, vocês não vão aprender o conteúdo, principalmente em matemática, que é uma coisa que tem que praticar, tá? Então, anotem ali. São bastante páginas, mas só tem que ver, ó, 12 exercícios. E são bastante páginas porque tem bastante imagem também, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda para a prof, né? Pede lá no WhatsApp que a prof ajuda vocês, tá? Diante de uma dificuldade, substituo, não consigo, vou tentar outra vez. Então, nunca deixe de fazer. Antes de tentar várias vezes. Não pega lá a primeira vez, né? Ah, eu não consigo, vou desistir. Não é assim que funciona. Nada na vida da gente funciona assim. Se a gente não batalhar, não tentar mais que uma vez, mais que duas, mais que três, tem coisas que a gente não consegue mesmo. Tá bom, galerinha? Então, bons estudos para vocês, tá? Conseguiram entender o conteúdo de hoje? Bem simples, né? O que vocês acharam? Sinceramente, eu achei que ia ser muito mais difícil. Bem fácil, né, Ana? Assim, a prof ficou um pouco preocupada em relação às outras operações com números inteiros. Vocês acham que precisa fazer mais uma revisãozinha a respeito daqueles conteúdos? Multiplicação, divisão, adição, subtração, potenciação com números inteiros? O que vocês acham? Aí a prof programa, assim, tipo uma revisãozinha e passa para vocês. Ou vocês acham que a gente pode deixar para fazer mais próximo do outro kit que vai ir? Acho que para a gente relembrar bem o conteúdo mais próximo do outro kit. Então eu posso dar sequência no conteúdo agora? Sim. Porque daí a gente vai mudar de matéria, na verdade. A gente vai sair, vai parar de trabalhar com números inteiros e a gente vai falar, assim, sobre agora medida de volume, que é uma coisa simples também. Mas eu acredito, assim, que como já está quase terminando o módulo 2, aí depois a prof volta, então, e faz uma revisãozinha, assim, o que vocês acham? Mais interessante, né? Para facilitar na hora de resolver os kits de atividade que vai ir daqui uns 10 dias, eu acredito que já vai outro kit, uns 10, 15 dias. Certo? Tá bom, Camille? Então, tá bom, galerinha. Ó, boa semana para vocês, fiquem com Deus, tá? Qualquer dúvida, manda lá no WhatsApp para a prof. Ó, a aula de correção já tá praticamente liberada lá no canal. Quem não enviou a tarefa, já manda. Depois eu vou olhar o horário, hein? Tchau. Até a próxima aula. Beijo. Tchau, prof.